nós vamos continuar o que já foi começado, né, desde o início desse mês, como nós já dissemos, o assunto voltado totalmente para a família, suas importâncias, suas características. É um assunto muito relevante, importante, porque nós somos uma família. Independentemente de sermos uma família cristã, nós somos uma família carnal. Cada um tem seu pai, sua mãe, seu irmão, filho. Somos uma família. Segundo todos que falam a mesma coisa, família é um projeto de Deus. Antes de nós entrarmos no assunto, a importância da família cristã, que é o assunto de hoje, nessa noite, estava pensando, irmãos, no nosso grupo aqui local. Temos algo que temos muito que agradecer e orar ao Senhor constantemente por um privilégio que nós temos. Somos poucos irmãos, em números somos poucos, em números, mas podemos ser fortes em unidade, em união. Mas o fato é que a questão em si que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que dificilmente, às vezes num trabalho, num grupo, numa igreja local, onde tem às vezes 50, 60 membros, e às vezes tem 2 ministrantes da palavra. E às vezes faz falta. E nosso grupo aqui em números é um número pequeno, mas se a gente for analisar, dá até para exportar, talvez. Sem contar que as irmãs de ministério que não estão, não sei porquê, atuando nas escalas da igreja, mas que tem bom ministério. E isso, irmãos, por que eu falo isso? Porque isso é um privilégio. E por isso nós precisamos continuar a orar. Sabe por quê? O diabo está fugindo. Não é isso que ele quer. O que ele quer é devastar a igreja, a vida espiritual, a vida cristã. Porque nós, assim como nós vamos entrar no assunto dessa noite, somos testemunhas de Deus aqui nessa terra. Para testemunhar do grande amor de Deus demonstrado através do seu Filho ali na cruz do Calvário, e não tem como a humanidade, a sociedade, as pessoas, de um modo geral, conhecer Deus profundamente, a não ser através do seu povo, da sua igreja, remida e lavada pelo sangue de Cristo. E nós gostaríamos, antes de tudo, igreja, segundo a palavra de Deus, corpo de Cristo, né? Família cristã, igreja, corpo de Cristo. Nós vivemos num país onde nós temos total liberdade de anunciar o Evangelho, de proclamar a salvação àqueles que não conhecem, de forma a não sermos reprimidos a proclamar a palavra de Deus de uma forma liberal. Nós temos a liberdade de falar. No entanto, nem sempre nós aproveitamos as oportunidades que surgem em nossa vida para que nós possamos proclamar esse Evangelho da salvação. Se a gente analisar, irmãos, no mundo inteiro existem 360 milhões de cristãos perseguidos fisicamente por causa do anúncio da palavra de Deus. Não sei qual é o nosso conceito de igreja. Não sei qual é o nosso conceito de cristão, de cristianismo. No entanto, se a gente voltar para a Bíblia, os irmãos me ajudam a recordar, aonde fala, se eu não me engano, acho que foi Paulo, né, Barnabé, que eles agradeceram a Deus pelo privilégio de sofrer açoites, de sofrer perseguição por causa do Evangelho. É isso mesmo? Paulo e Barnabé. No entanto, irmãos, sabe o que está acontecendo hoje dentro do nosso país, do Brasil? Os cristãos estão com medo da mudança de política, de regime, de leis, por causa de uma perseguição evangélica. Estão com medo, atemorizados. Por quê? Porque se existir uma perseguição por causa do Evangelho, tem muitos que não sabem o que fazer. E eu pergunto para mim mesmo, qual é a minha atitude? Qual é a minha consciência?
Qual é o meu conceito, caso apareça ali naquele portão ali, pessoas para querer proibir nós estarmos reunidos em comunhão, em união, né, para que nós possamos proclamar o Evangelho da graça de Deus. É um dado que muitas das vezes a gente está voltado apenas em número, como por exemplo, em 2022, quase 6 mil cristãos foram mortos, perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus, em 2022, segundo os dados das Portas Abertas. E quase 6 mil cristãos. E a gente começa a olhar para esse dado de número, a gente pensa assim, é somente um número. Morreram porque estavam no lugar errado, porque estavam professando a fé em Cristo, mas estavam no lugar errado. Mas irmãos, eu começo a pensar, a colocar no lugar daqueles que não foram mortos, daqueles familiares. Se nós estamos falando de família, vamos falar de família. Começa a pensar, se colocar no lugar, se fosse meu filho que estivesse ali sendo morto por causa da fé cristã, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, se fosse alguém da minha família, como é que seria a minha atitude? Será que era mais um número? Será que era mais alguém que estaria sendo morto por causa do Evangelho? Ou seria meu irmão? Às vezes, irmãos, a nossa insensibilidade com relação uns aos outros nos deixa com que os nossos interesses, eles se colocam no meio dos nossos relacionamentos a nos afastar daquilo que é primordial, que é o relacionamento entre os irmãos e com Deus, para que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós. Essa é a importância da família cristã aqui na Terra. Essa é a importância da igreja dentro de um núcleo de pessoas que só pensam em corrupção. Mas nós temos que ter a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, pensar diferente, não sermos influenciados por essas pessoas, mas influenciá-las pela nossa conduta cristã, pelo nosso testemunho, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. E meditando sobre o versículo 16, que nós lemos, Efésios 4, versículo 16, Paulo ele faz um relato de que a igreja é o corpo de Cristo. Depois lá na frente nós vamos estar mais aprofundando um pouco nesse assunto. Mas como o corpo de Cristo, Efésios 4, verso 16, ele fala o seguinte, que nenhum membro, ele separadamente, em outras palavras, ele se torna um corpo. Ele só se torna um corpo quando eles estão em união, unidos, uma unidade. E a outra, em outra parte, aqui nesse mesmo texto, que fala assim, que a mão não fala com os pés, eu não preciso de ti, a cabeça, não fala com os pés, eu não preciso de ti. Em outras palavras, vamos resumir isso aí, nenhum membro pode chegar para o outro, eu não preciso de ti. Nós somos dependentes uns dos outros, assim como em comparação do corpo. A mão precisa da outra mão, o pé precisa da perna, os membros precisam um dos outros. E essa unidade, irmãos, ela precisa estar presente no nosso meio para que nós possamos realmente significar o Evangelho de Cristo na nossa vida. Existe, não sei se os irmãos já viram, no lameiro de caminhão, uma palavra que é muito conhecida na sociedade. No lameiro do caminhão é escrito assim, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de uma família. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão trocando os seus relacionamentos familiares por coisas, pela fama, pelo sucesso. E esse sucesso está relacionado não apenas àquilo que nós vemos nas mídias, mas muitas das vezes é aquilo que vai atender a minha vontade, o meu projeto, o meu plano, mas que não está enquadrado dentro do projeto de Deus para a minha vida. Poderíamos chamar isso também de sucesso? E nada é comparado, nada compensa o fracasso na família,
Porque família é o projeto de Deus. E quando nós falamos de família de Deus, família cristã, a igreja, muito mais, irmãos. São os valores, são os princípios. Não estamos vivenciando um meio, um conjunto de regras, nem de ordens, nem de ordenanças, nem de leis, mas nós temos que vivenciar o conceito da essência do amor cristão entre os irmãos. A família cristã, igreja, foi feita e constituída para quê? Para a glória de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9, que vai falar muito sobre a questão do que é a igreja, né? O povo de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, a posição da qual Deus nos colocou, de outrora nós estávamos em treva e agora em luz. Motivo qual nós devemos impregnar em nossas mentes e em nosso coração, pelo qual nós precisamos realmente dar valor. Né? É um povo exclusivo, separado, propriedade de Deus. Não vivemos mais segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Não vivemos mais segundo os nossos desejos, mas segundo o preceito que Deus colocou para que nós pudéssemos então andar nele, viver nele e ser o que Deus quer que nós sejamos. Todo e qualquer esforço humano direcionado a um individualismo, achando que é para a glória de Deus e não busca um relacionamento com os irmãos e com Deus, é um esforço inútil. Se chama religiosidade. Né? Isso tudo nós vamos ver lá, quando nós voltamos para no início lá do ministério do Senhor Jesus, quando ali existiam os fariseus, os saduceus, pessoas religiosas, pessoas que às vezes aos olhos humanos realmente cumpriam com o que era em parte necessário, né, dentro das leis da palavra de Deus, mas contudo o coração deles estava longe de Deus. Eles não viviam aquilo que eles falavam. Não basta existir, tem que significar. Se a gente for olhar numa relação igreja, a igreja existe na face da terra, que são todos aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, que creem pela fé em Cristo Jesus para a remissão dos seus pecados. A igreja existe fisicamente, mas nós temos que entender que ela não pode apenas existir, ela tem que significar, e para ser um significado ela tem que ter uma importância, foi o qual é o tema, né, da mensagem dessa noite, a importância da família cristã. E qual é essa importância? O que é importância? Muitas das vezes a gente fala de importância. O que é importância? Importância é importar para dentro. E outro significado de importância é relevância. Ela também significa uma importância. Relevância, ela é relevante, a igreja é relevante, né? A família cristã, ela é relevante, ela é essencial e fundamental. E se a gente for analisar, irmãos, quando nós viemos para esse recinto, esse ambiente aqui, separado para que nós possamos cultuar a Deus, nada contra isso aí. Isso é muito bom, é muito frutífero, muito louvável, mas só isso aqui não basta. Só isso aqui é uma presença, é uma existência, mas não é um significado. Porque se a nossa vida não significar nada para o nosso vizinho, nada para aquele que nos rodeia no dia a dia, em termos de valores que vêm de Deus, nós estamos apenas existindo e não significando. E existir, até um ímpio pode existir. Existir é eterno. Existem duas configurações para eterno, todos são eternos. Mas o significado da eternidade para uns vai ser diferente para os outros. Então nós temos que entender o que é significado. Temos que dar significado à nossa existência, importância naquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos ser. A sua importância, né? A importância da igreja, da família cristã,
ela afeta o mundo. O conceito de existência por si só não altera o resultado desejado. Vamos ler lá em Mateus capítulo 18, verso 20, quando ali o Senhor Jesus ele vai falar o seguinte, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 2 ou 3, o ambiente significa alguma coisa? Só ele por si? Não. Mas qual é o significado? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o significado. Então o Senhor Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Presença de Deus, presença do Senhor Jesus. E quando Deus está presente, existe um significado na nossa vida. Ela só deixa de ser um significado quando nós deixamos de priorizar a presença de Deus naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós agimos, naquilo que significa e afeta o mundo ao nosso redor. Só o número e os personagens não têm significado. Eles apenas são número, são algo físico. Lucas 18, verso 13, quando ele fala que 18, verso 13, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Para nós entendermos esse versículo, irmãos, nós temos que entender o que é publicano. Publicano eram cobradores de impostos, e eles tinham uma fama muito grande de serem corruptos, porque eles cobravam impostos, impunham algumas ordenanças ao povo, e eram corruptos com relação àquela cobrança de impostos. Então, quando os judeus, os fariseus ali, religiosos daquela terra ali, eles tinham, de certa forma, um conceito de quê? Que todo judeu tinha que ficar meio que isolado dos publicanos, porque eles não eram bem vistos ali. E eles eram considerados distintos ali da religião dos fariseus, os publicanos. Nesse versículo aí, nós vamos ver que existe um publicano e também, antes, nós vamos ver desse versículo aí, um fariseu. Duas personagens orando, né, no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu era um religioso, uma pessoa que, aos olhos da sociedade, eram pessoas, de certa forma, que cumpriam a palavra de Deus, as leis de Deus. E o fariseu dizia em suas palavras que ele dava o dízimo, que era justo. E o publicano, ele batia no peito. Nossa, Senhor, tem misericórdia, né? Em outras palavras, fala assim, tem misericórdia de mim, pecador. E qual dos dois saiu justificado? Publicano ou fariseu? Publicano, né? Porque, apesar de ser religioso, o fariseu, ele só existia aos olhos de Deus. Enquanto que o publicano foi justificado pela sua atitude de reconhecimento de Deus. E ele saiu dali justificado pelo reconhecimento de Deus, não pelas pelo seu comportamento, mas pela sua atitude de reconhecimento, de saber que ele era um pecador, que ele precisava realmente de Deus na sua vida. Vamos apenas simplificar com relação à significância. O que é significado? O que é a Bíblia para nós? Palavra de Deus. O que é a Bíblia para o mundo? Palavra de Deus. Estou certo ou estou errado? Para o mundo, a Bíblia não significa a palavra de Deus? Se a gente for abrir a mídia, alguém for falar da palavra de Deus, da Bíblia, vai falar que é a palavra de Deus. Né? Palavra de Deus. Agora, a pergunta, o que ela significa para mim? O que ela significa, a palavra de Deus para a igreja? O que ela significa para o mundo? Significado, né? O que é Deus? Quem é Deus? Criador dos céus e da terra. Ele é para nós e para as pessoas do mundo. Mas quem é Deus na sua vida? Quem é Deus na vida daquele que não conhece? A Deus. Seu significado.
sua importância. Temos que entender isso, irmãos, porque quando nós olhamos para Deus também, só no intuito de receber aquilo que nós precisamos, Ele continua sendo apenas Deus e não Pai. E quando nós falamos de família, nós falamos de um Deus Pai, e não de um Deus provedor das nossas necessidades apenas. É um Deus Pai de relacionamento com os seus filhos. Essa é a importância da família cristã para Deus, é no seu relacionamento, porque desde o princípio, apesar de ainda não ter, fisicamente a igreja na terra, mas Deus já queria se relacionar com a sua criatura, que era o homem, mas através de uma vida de comunhão com Deus. Desde a criação nós vamos ver isso. A igreja é importante para Deus. Aonde? Na sua unidade. Romanos 12, verso 10. Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, na sua unidade, quando os membros, apesar de suas diferenças, não se afastam uns dos outros, mas se aproximam através do Espírito Santo de Deus. Efésios 4, verso 32 também vai falar sobre isso, sobre o amor cordial. E às vezes, irmãos, a gente fica observando, a gente coloca o quê? Igreja, Igreja evangélica são todos aqueles que fazem parte de uma igreja local evangélica, Igreja de Cristo. No entanto, nós não temos a capacidade, nem o poder de subjugar nenhum nem outro, porque nós temos que fazer a consideração daquilo que vem de Deus e não subjugar as pessoas. Porém, irmãos, nós temos que entender uma coisa: a nossa conduta muitas das vezes difere daquilo que nós professamos. Nós falamos em amor e não executamos o amor. É muito comum, muitas das vezes, pessoas que a gente conhece como irmão, e às vezes não tem a capacidade de estender a sua mão e cumprimentar o outro. Coisa simples. Algo simples. E ainda, quando há um cumprimento, não sei se os irmãos já ouviram falar, rabo de peixe, Pessoa que te dá a mão, está puxando. O amor. O que é o amor? Dentro desse tema, fala sobre o amor de Cristo para a igreja e o amor de uns para com os outros. A unidade. Unidade não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que o irmão Barnabé disse, mas eu não preciso criar raiz de amargura porque eu não concordo com o que o irmão Barnabé disse. Eu não concordo com o comportamento individual do irmão, que não, ainda que não infere a palavra de Deus, mas que infere aos meus princípios, que infere aos meus interesses, e muitas das vezes eu me afasto do irmão. Por quê? Porque eu não concordo. Ele não fala a minha linguagem individual, como ser humano. E isso, irmãos, é as diferenças que tem que ser quebrada através do Espírito Santo de Deus, através do amor, Temos fé? Temos fé. Se temos fé, nós perdoamos. Se temos fé, nós amamos. Porque não dá para amar sem ter essa fé. Não dá para confiar sem ter essa fé. Outro ponto que nós vamos falar também, a importância da família cristã, a igreja, para a unidade e também para anunciar os valores e virtudes de Deus. Como? 1 João 3, versos 18 e 19. Cada um de nós, na verdade, sabemos o que fazer, mas no fim, os interesses individuais podem direcionar nossas ações para outro rumo. Filhinhos, não amemos de palavra,
nem de língua, mas de fato e de verdade. Quer dizer, algo que vem de dentro para fora, não de fora para dentro, não é aquilo que eu preciso fazer para que os outros me vejam, através do meu comportamento, mas o meu comportamento é um reflexo daquilo que eu vivo, né? E muitas das vezes a gente faz a inversão dessas coisas, a gente quer mostrar um bom comportamento para que os outros vejam, mas na verdade não estamos extraindo de dentro de nós, nós estamos buscando de fora, e o reflexo disso é só externo, não é interior, não é interno. Isso não causa efeito na vida dos outros e nem na minha própria, quando eu ajo dessa forma. E isso nós precisamos entender. Então, como anunciar os valores e a virtude de Deus? Não é apenas por palavra, né? Mas por ações, por atitudes, por comportamento, por mudança de consciência, de mentalidade. Através de quê? Natureza, identidade, propósito. Natureza, o cristão através natureza de Cristo através do Espírito Santo. Identidade, né? Efésios 1, verso 13, fala sobre filhos selados, né, pelo Espírito Santo da promessa. E propósito, glorificar a Deus, é o propósito de cada cristão. 1 Coríntios 6, verso 20, que fala que nós somos comprados por um bom preço. Põe aí para mim, irmão Vitório. 1 Coríntios 6, verso 20. Fomos comprados por um bom preço, né? Porque fostes comprados por preço. Em outra versão fala bom preço, né? Por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, esse corpo não nos pertence. Se é para a glória de Deus, não é nosso. Ele é apenas um instrumento na mão do Senhor, né? Não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A importância da família cristã, a igreja. Para ser o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 27. A igreja, como símbolo de um corpo, é caracterizada pela sua dependência de seus membros. 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Temos diferentes papéis, porém somos membros uns dos outros. Depois o irmão Vitório coloca também em 1 Coríntios 12, versos 21 e 22. Somos membros uns dos outros e não temos como viver isoladamente, cada um vivendo segundo os seus interesses, segundo os seus prazeres, segundo a sua vontade. Por quê? Porque Paulo também, em outra versão, ele vai falar o seguinte: cada um considere aquilo que é dos outros, né? Então, por quê? Porque se o irmão vai até a mim me falar algo que é do interesse da igreja, eu tenho que ser submisso e sujeito a ouvir, a atender, né? Às vezes a gente pensa assim: minha vida, ninguém se intromete nela, ninguém mete o bico nela. E muitas das vezes a gente pensa que a gente pode viver só por um conceito errado que a gente criou de individualismo, de nós mesmos. E isso não é uma atitude, né, de que nós somos membros uns dos outros. E o olho não, é o que dissemos antes, né? E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, os pés, não tenho necessidade de vós, né? O que nós dissemos antes. Então somos membros uns dos outros, não temos como viver separadamente, temos que ter a unidade e, apesar de tudo, somos corpo de Cristo. E terminando, irmãos, para concluir, a importância, né, da família cristã. Então, para quê? Para ser testemunha de Deus na terra. Atos 1, verso 8, que diz: ser-me-eis testemunhas, né, em vários lugares. Então a gente tem que ser testemunha, né? Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha não é apenas testemunhar. Às vezes a gente pensa assim: eu vou falar do amor de Cristo para o meu vizinho. Mas e a minha testemunha? É o falar? Não, é a minha vida. A minha vida é o espelho. O falar é só um complemento daquilo que eu sou. Primeiro eu tenho que ser, e depois eu tenho que fazer. Não adianta eu fazer se eu não for. Então eu preciso ser. E quando fala ser-me-eis testemunhas, é realmente testemunhar
daquilo que Deus fez na nossa vida. Não é aquilo que Deus vai fazer apenas na vida do meu vizinho, do meu colega, não. É aquilo que Ele já fez na minha vida. Esse é o meu testemunho. Testemunho de Cristo. Então a importância, né, da família cristã, que é a igreja, para Deus, ela é extremamente relevante dentro de um núcleo onde nós vivemos, dentro de um tempo onde nós estamos presentes, daquilo que nós vivenciamos, e não temos como escapar disso, irmãos. Não adianta. Eu posso arrumar desculpa para a liderança. Sentir sua falta. Um exemplo, estamos falando de trabalho local, né, de culto aqui, mas isso aí é o de menos, é o básico. Mas às vezes eu quero arrumar desculpa, não, eu não fui porque isso, tal. Nós não temos como arrumar desculpa para não sermos testemunhas do amor de Deus transformador do nosso coração, transformador da nossa alma, deixando de lado as nossas indiferenças, deixando de lado as nossas pretensões, deixando de lado tudo aquilo que deixa com que a minha vida não glorifique o nome de Deus, não honre Deus através de mim. É isso que eu tenho que pensar, é isso que eu tenho que analisar. Esse é o princípio, não é o fim. É apenas o princípio, não é o fim, mas tem que ter um princípio. Qual é a importância? Só uma pergunta: qual é a importância? Qual a importância da igreja? Qual a importância da família cristã? Qual a importância de cada um de nós, como membros deste corpo de Cristo, tendo a mente de Cristo em nós? Amém? Amém.